Oi, Soci. Oi, galera. Tudo bem? Boa noite. É, tava... Eu vi essa notícia uns dias atrás e fiquei consternada. Assim, é o Philip Fernside, o nome dele. Philip Fernside é um pesquisador que está alertando aí como pode ser nocivo, né, para todo o globo, não só para gente, mas para todo o planeta, para o clima global. É abrir essa BR. Então, queria falar um pouco dos dados que eu coletei dela históricos, assim, tipo, ela existe, se eu não me engano, desde os anos 70. Não é a Transamazônica. A Transamazônica é, digamos assim, a Transamazônica é nessa direção, né, de leste a oeste, não sei. E a BR-319 é meio inclinada, assim, então elas se cortam, quase fazendo uma cruz, mais ou menos assim. Mas essa estrada foi aberta mais ou menos nos anos 70, e 10 anos depois que ela foi aberta, e aí ela foi pavimentada. 10 anos depois que ela foi aberta, ela já estava sem asfalto, porque lá tem um solo arenoso, e também é uma área que, se eu não me engano, enche, é muito úmida, e o solo ele não se sustenta. Então, 10 anos depois, o asfalto já estava destruído, e a própria e a manutenção não dava conta, porque é um lugar horrível para fazer uma estrada. Então ela continua lá, ela é usada por caminhões, carros, motos, mas tem áreas que são praticamente intransponíveis, porque lá não é uma região apropriada para fazer uma estrada. Tem a reivindicação dos moradores da, de Manaus, que querem a estrada. Não sei se eles querem, mas pelo menos o jornal, o telejornal, o link assim que eu vi entrevistando um biólogo, os próprios apresentadores estavam defendendo assim a estrada, falando que eles queriam. E o biólogo é o Lucas Ferrante, né? Depois a gente pode até ver uma fala dele que é muito boa. Ele explicava assim, não, que lá não é um lugar para fazer transporte pelo asfalto. Então, o aconselhável naquela região é usar o rio, o transporte hídrico. E, e a gente vê que. Então, uma coisa que eu queria falar também é essa coisa da espinha de peixe. Porque eles consideram que só vai desmatar ali, né, onde passa a estrada, digamos assim, mas isso não é real. O que acontece é que, pensa numa espinha de peixe, ou mesmo numa folha. Você bota a estrada e aí vai entrando para dentro, né? A estrada corta e para dentro dela vão fazendo perpendiculares, que vão cortando, e dessas vão surgindo outras, então todo o espaço vai sendo ocupado, devastado. E o que acontece também, quando você abre, uma coisa que eu vi também, lá é um clima muito. A floresta amazônica é um lugar que tem um clima muito úmido. Só que quando você coloca, por exemplo, uma área de pasto do lado, ou mesmo desmata com uma estrada, esse corte começa a secar. Então, assim, tem a área desmatada que fica seca e, tipo, 200 metros para dentro da floresta também fica tudo seco. Aí a fauna vai parando de ir por ali, a flora vai secando, e aí começa a ter queimada. Então, você abre mesmo o flanco para devastação, que pode não acontecer de uma hora para outra, mas na verdade acontece, né? A gente está vendo aí, a gente viu nesse próprio link aí, que foi só abrir a BR, que eles inclusive botam como exemplo de boa governança, né? A BR-163. E lá é um dos maiores focos de desmatamento ilegal, extração de madeira, garimpagem, grilagem de terra e invasão de terra indígena. Isso tudo foi reflexo da abertura dessa estrada 163. E, além disso, foi lá que teve o Dia do Fogo de 2019, que aparentemente foi uma coisa que eles estão repetindo, né, desde então, inclusive esse ano. E o louco, porque depois que queima tudo, a floresta tá lá, né? Depois que queima tudo, vira um lugar devastado. Só que é um lugar devastado, o que acontece? Ele acaba sendo grilado e essa propriedade é passada para as próprias pessoas que estão cometendo o crime. E aí elas
ganham a propriedade dessa terra e vão explorar dessa maneira que só traz mais desmatamento e só traz mais devastação. E isso, para a gente, para o Brasil, para os indígenas, para os povos nativos, para a fauna, para a flora, para todo mundo, mas inclusive para o clima global. Então, assim, a gente está à beira de um colapso. Na verdade, o que eu tenho pesquisado nesses últimos dias é que a gente não está à beira de um colapso, a gente está no colapso já. Que esse ponto de não retorno já chegou e que, tipo, já vai dar merda, sabe? Já deu problema, sabe? Já vai ter fome, já vai ter tudo isso. E então, eu acho que o que a gente precisa levantar, assim, uma das coisas, é que não pode desmatar mais, sabe? E a terra, ela tem que ser vista como uma coisa, se for para ter uma coisa sagrada, que seja terra, sabe? Enfim, é o que eu penso. E também acho que a gente tem uma outra coisa que eu descobri também, que eu percebi também, né, estudando sobre esse assunto, é que uma outra saída para esse clima global, para esse problema do desmatamento e para o problema climático, é a gente fazer a reforma agrária e dar essas terras para as pessoas fazerem agricultura familiar. E pequenos pedaços de terra podem ser bem geridos pelas pessoas e restaurar o clima, restaurar a umidade, restaurar todos os processos. Talvez não vá restaurar, né? Porque, como eu disse, pelo que eu estou vendo, os pesquisadores mais comprometidos mesmo, o tempo já passou. Mas, mesmo assim, tipo, não é que o que a gente tem para fazer agora é evitar que seja pior do que já é. Porque sempre pode piorar. E então, assim, é isso. Então, eu acho muito, muito doido quando as pessoas falam assim, eu vejo muita crítica sobre colapsista, sabe? Que eu acho que eu tô nesse grupo. Eu vejo muita gente criticando, assim, falando que os colapsistas, tipo assim, já tá tudo perdido, então não vamos fazer nada, sabe? Eu não sei de onde que eles tiram isso, porque eu acho que é justamente o oposto. Eu acho que eu não entendo, assim, as pessoas querendo defender o clima e não colocando em problema o próprio capitalismo, sabe? Porque ele é o grande responsável por a gente estar assim. Então, não é que eu não sou uma anarco-primitivista, sabe? Tipo, eu acho, porque eu acho que eu gosto muito do conforto do mundo moderno, assim. O que me assusta é isso. Imagina a gente, não só isso, mas o que eu acho que, assim, a gente tem como essa qualidade de vida do mundo moderno que a gente tem como preservar e dar para todas as pessoas de uma maneira, e todo mundo tem essa capacidade de ter, de maneira distribuída e de maneira ecologicamente sustentável, mas não dentro do capitalismo. Então, eu não entendo, assim, as pessoas problematizando tanto o clima, os ambientalistas falando tanto disso, e essas próprias pessoas que falam, muitas delas falam que dentro do capitalismo tem como você fazer igual essa BR, a boa governança, sabe? A boa gestão dos recursos, não? Sabe? Não. Olha o resultado de onde a gente está, sabe? Isso é o capitalismo. O capitalismo é essa máquina de triturar o que eles chamam de recurso, né? Que na verdade somos nós e o planeta, né? Os outros seres do planeta. Ele tritura e é isso que eles fazem para gerar lucro, aumentar sem limite. Então, acho que isso tá tudo junto, sabe? A gente precisa problematizar todas essas coisas juntas, porque vai ser ruim, a gente vai passar por muita coisa ruim, sabe? Junto. Mas eu acho que se a gente assim, tomar as decisões melhores, corretas, talvez a gente consiga passar por isso de uma maneira melhor, enquanto coletivo. Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer que todas as pessoas bilionárias e ricas vão viver um pouco mais, mas o resto geral vai perecer, sabe? Porque vai ser seco, quente, ou então vai ter enchente, não vai ter comida, não, sabe? Pra onde você vai, sabe? Você vai precisar de um bunker, sei lá, de um helicóptero, ficar mudando de lugar, não sei como é que vai ser, sabe? Mas não é nada democrático, não é nada. Enfim, é o fim do. É o extremo assim, o capitalismo leva para um vetor, né? Leva para uma direção, assim, que é a direção da desigualdade. É o extremo, né? Parece que a gente está vivendo o extremo disso, mas como eu disse, eu acho que sempre pode piorar, sabe? Então, tipo, sempre pode piorar. Sei lá, eu fico assim, eu fico meio desesperada, sabe?
Eu fico bem desesperada.